Fiquem à vontade, tem algumas não são cadeiras marcadas, tá? Reservadas, então fiquem à vontade aqui para poder se sentar. Vamos na sequência então. Agora, para ministrar a palestra Tecnologias de Redes Complexas, uma visão à luz das aplicações, tendências e desafios, convidamos o senhor Jorge Salomão, que é consultor de novos negócios da empresa Angola Cables. Por favor, vamos recebê-lo. Jorge Salomão é engenheiro eletrônico, mestre em engenharia e doutor em engenharia pela Unicamp, trabalhou em projetos de pesquisa focados no aumento da capacidade de transmissão dos sistemas óticos, publicou mais de 40 artigos, é diretor de patentes internacionais, dedicou-se também, se dedicado ao empreendedorismo, sendo cofundador da Pagitec S.A. Atualmente se dedica também a explorar as potencialidades da camada ótica e seu impacto sobre os serviços oferecidos à sociedade. Uma palavra então, senhor Jorge Salomão. Muito obrigado, bom dia a todos. Aqui com vocês, pessoal, nessa manhã tão agradável. Vou comentar um pouquinho assim sobre o que eu entendo das redes mais complexas, uma visão do que pode acontecer nos próximos anos, o que está acontecendo, e a perspectiva é sempre a gente dar uma olhada no que já aconteceu, né? A história ensina muita coisa. Algumas pessoas aqui na sala de 1962 já eram nascidas, e lá no laboratório da IBM fizeram o primeiro laser semicondutor de alguma função. Esse laser funcionava com uma densidade de corrente absurda. Mais de 40 mil amperes por centímetro quadrado. E a 200 graus centígrados negativo. Então, cada olhar com uma geringonça daquela, como é que esse negócio pode gerar um sistema de 100 gigabits por segundo, né? Como é que isso pode atravessar o oceano? Como é que isso pode ser a base da internet? Você olha para um monte de instrumentos científicos no laboratório certificado, essa correlação não é direta. Mas a vida mostrou para a gente que se não tivesse havido aquele esforço lá, não teria a base tecnológica para a gente fazer com que o desenvolvimento social fosse mais acelerado através da internet. Então, às vezes a gente olha um laboratório de uma universidade, aqui na universidade certamente tem, aí você vai lá e o professor está fazendo muitos experimentos assim, bastante sofisticados, as pessoas não entendem muito bem aquilo e falam, poxa, mas para que serve essa geringonça toda? Lembre-se que a base da internet começou com coisas extremamente sofisticadas em laboratórios. Então, essa é uma coisa super relevante para nós. Esse problema de fazer o laser funcionar a temperatura muito baixa foi resolvido por um pessoal do Instituto Lebedev, na época da União Soviética, agora é a Rússia, que conseguiu reduzir a temperatura de funcionamento de 200 graus centígrados negativo para a temperatura ambiente. Então, aí os lasers funcionavam aqui na sala. Isso era uma coisa assim, extraordinariamente fantástica, né? E as coisas foram indo assim, de repente o pessoal conseguiu pegar a fibra ótica e topar com terras raras, e ver que pouco isso amplificava a luz, fazia com que se tivesse um fóton saíam 2, 3, N fótons. Mas o mais fantástico disso tudo, pessoal, foi a fibra. Charles Call demonstrou uma maneira, Charles Call, uma pessoa que trabalhava na STL na Inglaterra, que já nem existe mais o laboratório, nem a companhia, demonstrou que era possível guiar a luz. Isso não é uma coisa tão intuitiva assim. Hoje é fácil, você vai no cabelo ali, tem um monte de fibra ótica para você saber como funciona. Mas nos anos 60 não era. Enquanto ele terminou de apresentar o artigo, alguém perguntou para ele, mas o Sr. Charles Call, para que serve um tarugo de vidro em que a luz entra do lado e sai muito pouca luz do outro? Ele falou, mas não é esse o problema. O problema é eu pegar a luz, entrar do lado e fazer essa luz sair aonde eu quiser. Então, o princípio da reflexão interna total foi a base da fibra ótica. O resto, meu amigo, é tecnologia. Tecnologia é uma melhoria contínua, ciência não. Ele foi eliminando as impurezas do vidro, houve vindas aí que atravessam os oceanos, os territórios e tudo isso. Então, é uma coisa fantástica. A gente vê o lado da pesquisa e vê o desdobramento disso na sociedade e o que isso fez de bem para a sociedade como um todo. Mais recentemente, os sistemas coerentes, que a gente acha que é super moderno, né?
eles não são tão modernos assim. Esses sistemas coerentes, eles começaram lá nos anos 80. Só que eles perderam, naquela época, a corrida pelos amplificadores óticos, porque os sistemas coerentes aumentavam a sensibilidade. Então, você conseguia fazer com que o receptor fosse mais sensível, pegasse um sinal menos intenso. Com os amplificadores óticos, essa funcionalidade é só mais não. Aí eles ficaram em desuso. Até que surgiram os processadores digitais decimais, com altíssima escala de integração, nos anos 2000, e fizeram que esses sistemas voltassem a ser importantes. E esses são os sistemas que se usam hoje. E no final aqui, pessoal, o que a gente tem, né? Se a gente olhar as redes hoje. As redes hoje parece que são... De repente você olha do lado, parece que o som, você olha do outro, parece que parece que olha do outro, você não sabe o que é. Então, também está numa evolução muito grande, também tem uma modificação muito grande, né? E isso está ocorrendo aqui dentro, desse ambiente que nós estamos trabalhando. Uma coisa que é certa, turma, é que a taxa de crescimento dessas redes, o número de incorporação de pessoas que usam, serviços que são usados, dispositivos que ajudam essas pessoas a usarem a rede, é crescente. Né? A gente não vê uma sinalização assim, que diminuiu, né? Não é que nem a campanha do Bolsonaro, subiu para 28%. Então, ela fica mais ou menos constante no seu crescimento. E, aparentemente, isso é o motor, isso é o combustível para que a gente continue muito motivado a desenvolver tecnologias e bater esse papo aqui sobre redes. Né? Então, tem de tudo, né? Tem o carro que não precisa de motorista, né? Para eu que tenho que ir quase todo dia para São Paulo, um trânsito horrível, esse carro seria fantástico para mim, porque eu posso fazer um monte de coisa, não preciso me preocupar com o trânsito, tem com as motos, tem dispositivos de internet das coisas, que andam desde animais do campo até sabe lá o quê. Enfim, tem um sem número de possibilidades, né? Que são os drivers dessa demanda toda. Mas no fundo, o driver é o ser humano. Né? Ele tem um monte de necessidades que essas tecnologias vão preenchendo. À medida que ela preenche de forma eficiente, ela se consolidifica. Exemplo, o telefone móvel, né? Que ele vai carregar o telefone pela casa, já não existe mais. Outros passaram e morreram. Então, quando atende uma necessidade da sociedade, fica. Quando não atende, a gente faz outra. Como os caras usam isso tudo no mercado, né? De que forma que eles usam essas redes, né, pessoal? Isso é importante a gente olhar para saber, olhando as tecnologias atuais, sabendo o que a gente faz com elas e como que essas tecnologias chegam até as mãos das pessoas, né? Que oportunidades tem no desenvolvimento das redes. Então, muita gente hoje usa telefone móvel, muita gente usa rede social, e essas escalas são absurdamente grandes, são bilhões de pessoas. Se considerar que o mundo tem aí 7 bilhões de pessoas, seguramente mais de 60% dessa população toda, de alguma forma, acessa essas tecnologias. Então, poucas coisas na nossa sociedade são assim acessadas, né? Tirando as coisas básicas de comer, beber, né? Mas coisas mais criadas pela engenharia, é muito pouco. Se a gente olhar um pouquinho das redes, existem várias maneiras de a gente olhar essas redes de uma forma assim, mais conceitual. O modelo, que vocês aqui da sala certamente conhecem bem, é o modelo de camadas. Então, talvez na conversa nossa aqui, a gente consiga, à luz do modelo de camadas, fazer uma analogia. Então, esse bate-papo nosso aqui, pessoal, está muito concentrado nas camadas de base. Né? Na camada física, na camada de enlace, que a gente chama de rede. Não é tanto das camadas superiores, né? Na camada de aplicação, não anda lá em cima dos softwares mais complexos que fazem o uso da rede em si. Mas então a nossa conversa está muito relacionada com a camada mais básicas, ou as camadas mais básicas da rede. Bom, vamos olhar um pouquinho o que tem de comunicação ótica, né? A gente tem o espectro de transmissão da fibra, tem lá uma janela antiga de transmissão aqui, uma janela dos anos 2000 por aqui, e a janela que a gente trabalha hoje. Então, sempre que você for olhar os sistemas de comunicação ótica hoje, eles amplificam ou nessa banda, chamada banda C, ou amplificam nessa aqui, que é a banda L. Então, os sistemas atuais, eles trabalham nessas duas bandas de amplificação. Em cada uma dessas bandas, esses sistemas levam hoje uma quantidade de informação absurda. Em cada uma dessas bandas, cabe da hora de 30 até a tecnologia atual. Bastante, né? Então, cada parzinho de fibra, cada fibra unitária, em cada banda leva uma quantidade muito grande.
E essas bandas, elas são parte dos serviços das operadoras. A operadora vende megabit por segundo, gigabit por segundo, terabit por segundo ou nanômetro. Então, é o chamado compartilhamento de espectro. A operadora vende no mercado uma fatia do espectro disponível, para que o usuário que passa daquele espectro disponível a sua aplicação de forma mais dedicada, mais aderente à necessidade que ele tem. Né? Então, a expressão vem daqui, da banda que a gente usa na aplicação. Os sistemas atuais, eles são bem simples, de certa forma até rudimentares, pessoal. Você aceita uma lavadinha do lado e fica olhando o outro. Né? Essa lâmpada aqui é um laser semicondutor, carrega uma informação muito grande, 400 gigabits por segundo. Junta-se vários desses feixes num feixe só. Isso é possível porque a luz não interage. Eu posso pegar dois feixes de luz completamente diferentes e eu não consigo fazer com que eles interajam, que um se misture com o outro. Para fazer com que eles interajam entre si é muito sofisticado. Eu tenho que ter uma correlação de fase na luz para fazer isso, não é simples. Então, aqui na sala tem um monte de fonte de luz e não tem nenhuma figura de interferência. Tá? Beleza, não tem sombra, não tem nada. Né? A mesma coisa lá no sistema óptico. Cada um solta uma cor, a gente junta todas essas cores, amplifica, tem um sistema direcional. Num lugar qualquer, a gente quer tirar uma dessas cores, ou um conjunto dessas cores. E é possível, né? Faço uma inserção de parte do espectro, ou a redução, ou o que seja necessário, continuo a amplificação e vou para o outro lado. Então, isso aqui é basicamente uma arquitetura do ponto a ponto que se tem. Né? Eu posso colocar tudo isso dentro de uma estrutura de malha, ou em anel, ou qualquer outra estrutura mais sofisticada. Né? Mas, voltando a começar a nossa conversa, aquele laser de dezenas de mil amperes por centímetro quadrado se transformou em alguma coisa comercial, temperatura ambiente. Os amplificadores óticos se tornaram em coisas comerciais. A fibra do Sr. Charles Kao, que ganhou o prêmio Nobel e faleceu por Alzheimer faz muito tempo, ela se tornou a essência do meio de transmissão. E aqui nas pontas a gente tem os nossos serviços, né? Aquilo que a gente quer transmitir, compartilhar, rede social, automação de fábricas, qualquer coisa que seja importante para a nossa sociedade. Então, os componentes desses sistemas que multiplexam o comprimento de onda, eles podem ser divididos em grupos, né? De transmissão, por exemplo. Né? Na transmissão, a gente separa esse sistema coerente. Quem é coerente é o receptor. Ele é coerente porque eu pego o sinal que chega e estabeleço uma coerência espacial com o oscilador local. É um oscilador de luz, né? A radiofrequência sabe que é um oscilador local. Só que é um oscilador local ótico. Junto dessas diferentes frequências todas óticas, como se fosse o espectro radioelétrico de frequência baixa, faço inserção ou derivação, também isso é feito com componentes óticos, em geral são chaves óticas que selecionam o comprimento de onda que ela quer fazer a comutação, e amplifico esse sinal para compensar as perdas. Né? A amplificação ótica é uma coisa fantástica. Né? Você faz com que o fóton que está chegando produza dois fótons iguais na saída. Então, para quem está olhando, imagina que você está dentro da fibra ótica, você não vê diferença nos fótons. É como se o fóton aumentasse a intensidade, embora sejam fótons diferentes. E a amplificação ela pode se dar colocando impurezas no vidro, ou ela pode se dar por um fenômeno chamado retroespalhamento de Brown, que é uma coisa bem interessante. Se olhar para cima, hoje tem um fenômeno bacana de ver no céu está azul. Né? E por causa disso. Isso dá para fazer na fibra também. Você joga uma potência enorme, aí aquela potência faz a rede toda de átomos vibrar, essas vibrações excedem os elétrons. Quando vai passar um fóton, esses elétrons jogam a sua energia para dentro desse fóton que está atravessando. Por isso que tem esse azul em volta. O sistema coerente, ele tem um laser, que é a fonte de luz, um dispositivo que vai introduzir informação na luz, que é o modulador, em geral um modulador externo ao laser. Então, o laser é um oscilador contínuo, na saída dele eu coloco um dispositivo que faz a luz ou aumentar, ou diminuir, ou mudar a sua fase, ou mudar a sua frequência. Lá na recepção, a gente tem um oscilador local, é um outro laser bem purinho, né, que gera uma portadora bem pura, mistura tudo isso e, através de um processamento eletrônico sofisticado, extrai a informação. Aqui houve um salto tecnológico muito grande por a construção dos conversores análogos digitais.
tecnologia de semicondutores, até os anos 2002, 2003, trabalhava com comprimento de canais da ordem de 60 nanômetros. Não dava para construir esses componentes. Mais ou menos 2008, 2009, a tecnologia evoluiu para 27 nanômetros de comprimento de canal FLAT. E atualmente está da ordem de 10 nanômetros. Por que eu preciso desses canais tão curtinhos, né, pessoal? Quanto maior o canal, maior a propagação do elétron. Aí que fica se propagando lá, ele aquece o material. E se eu quero fazer com que ele se propague muito rápido, o aquecimento vai ser brutal. Por isso que esses equipamentos de frequência muito alta aquecem muito. Então a tecnologia eletrônica, para evitar o aquecimento, reduz o comprimento do canal. A distância entre o dreno e a fonte percorrida pelo elétron. A gente tem nesses sistemas coerentes muita similaridade com a radiofrequência. Então a gente pode ter modulação de fase, pode ter modulação de fase combinada com amplitude em diferentes níveis. Toda vez que a gente aumenta o número de símbolos por unidade do espectro, a gente tem que tomar um cuidado, porque os símbolos ficam muito próximos. E a introdução de erro faz com que não faça uma pequena confusão na hora de saber se o símbolo é 0 ou se o símbolo é 1. Né? Então eu preciso fazer com que o sistema tenha a menor quantidade de número possível. Então se a gente pega o sistema QPSK, nós estamos sofisticados, 100 GB, então a palestra sobre 100 GB aqui, bastante sofisticada, ele tem uma relação sinal-ruído, a distância entre dois pontinhos, melhor, eu consigo produzir mais ruído nele, que um sistema, por exemplo, 16QAM, que eu consigo colocar muito mais bits por hertz. Então, às vezes os vendedores falam, nessas companhias, olha, o sistema aqui pode ser atualizado, você está em 100 GB, vai passar para 400 GB. E só no ponto do lado da moeda. Você vai pagar uma penalidade por isso. Por que vale? Porque a relação sinal-ruído fica alterada na medida que eu mudo o formato de modulação e acrescento nesse mesmo sistema mais símbolos por unidade de espectro. Preciso tomar cuidado com isso. Essa tabela nos dá uma ideia, pessoal, do que a gente tem mais ou menos no mercado. Olha, sistemas atuais, 100 gigabits por segundo, tem um único comprimento de onda e tem uma eficiência espectral efficiency aqui, de 2 bits por hertz. Se você vai para o sistema 16QAM, 400 gigabits por segundo, também monophase, né, ele tem uma eficiência espectral muito maior, né, 2 vezes e meia maior. Então você colocar muito mais símbolos por unidade. Entretanto, eu preciso com que o ruído e o sinal tenham uma separação maior. A relação ótica sinal-ruído tem que ser maior. Isso porque os símbolos são mais próximos, então precisa de um sinal mais puro. Né? Então isso aqui é um 16QAM, isso aqui é um QPSK. Eu já consigo trabalhar com esses símbolos mais espaçados, portanto com mais ruído. As distâncias percorridas, elas são das mais diversas, mas com o processamento eletrônico eu consigo fazer com que essa distância seja muito grande. Essa planilha, ela saiu de uma publicação do ETF de 2016. Hoje essas distâncias aqui são bem maiores, porque a gente consegue, apesar da incorporação de ruído quando amplifica-se, a gente consegue transmitir sinais em distâncias substancialmente maiores. Por exemplo, no sinal QPSK, ele pode ser transmitido a uma distância de 10 mil quilômetros, mantendo a integridade do sinal, mantendo a relação à ativação ruído, a taxa de erro baixa, de uma forma muito segura. Vamos deixar on hold esse ponto das comunicações óticas, eles saíram lá das comunicações por satélite, lasers tradicionais, passando pelas correntes e tem um processamento digital bastante sofisticado em cima. Isso tem uma derivada, isso continua crescendo. Né? Agora, vamos dar uma olhada em outra coisa bem antiga que está passando por uma revolução, os sistemas de comunicação por satélite. Os sistemas de comunicação por satélite, eles começaram lá nos anos 50. Nos anos 60 ganharam muita velocidade, muita capacidade. Nos anos 80 eles mais ou menos se estabilizaram. Com a entrada dos sistemas de comunicação ótica nas redes de longa distância,
os sistemas satelitais eles perderam o espaço das comunicações de longa distância, e nos anos 2000 eles se candidataram a ser as redes de acesso, mas a tecnologia muito cara, a latência muito grande, fez com que esses sistemas não tivessem sucesso ao serem oferecidos como uma alternativa de acesso. Você compra hoje uma internet de 100 mega, numa cidade brasileira, na faixa de 100, 150 reais de banda larga, e com 650 reais você não compra nem um milibit por segundo do satélite. Não é um megabit, é um milibit, um milésimo do bit. De tão caro que é o sistema assim. Só que esses problemas todos que fizeram que durante 2 décadas o sistema de satélite ficassem colocados na prateleira, mais para aplicação militar ou alguma outra aplicação estratégica, esses problemas estão resolvidos. Então, os satélites hoje, eles ganham lançadores reutilizáveis. Então, eu não passo lá um despeito de 200 milhões de dólares, jogo um satélite para cima, pego tudo aquilo que eu usei para jogar o satélite para cima e jogo fora. Pelo contrário, eu vou lá, reabasteço o foguete e jogo o satélite para cima. Ao invés de usar um satélite gigante lá de 6, 7 toneladas, eu uso 6 satélites de 100 quilos, que faz a mesma coisa. Então, o custo por unidade de satélite caiu bastante. Por isso tem uma corrida aí, né, de várias empresas tentando fazer lançadores, fazendo constelações de satélite, várias empresas fantásticas que estão envolvidas nisso, porque essa tecnologia passa por um momento de ruptura. Então, provavelmente daqui a alguns anos, num encontro como esse, haja um espaço muito grande para essas pessoas que trabalham hoje nesses desenvolvimentos, que estão próximos a se tornarem produtos comerciais. Os satélites mais interessantes para as aplicações são satélites de órbita baixa. Né? A gente coloca mais ou menos aí de 150 a 200 quilômetros, até uns 1.500 quilômetros, gasta pouco combustível para jogar lá em cima, e tem uma coisa muito bacana: como a órbita é baixa, a distância dele para a Terra é pequena, então a latência de propagação é pequena. O satélite geoestacionário, como esse satélite brasileiro novo, ele tem que percorrer 72 mil quilômetros, 36 na ida e 36 na volta. 72 mil quilômetros para voltar na Terra, então a latência é maior. Então isso é um pouco ruim, né, para muitos serviços que são sensíveis à latência. Agora a órbita baixa é uma coisa diferente. Essa ideia de fazer satélite de órbita baixa não é uma ideia tão nova. Tem gente muito boa que quebrou com isso. Uma delas é a Microsoft. Botou um dinheiro violento e não deu nada. Porque os desafios tecnológicos que existiam lá em 2010, 2012, eles demoraram para ser superados. E um deles, que é o lançador, ainda não foi superado. Muitas vezes a gente vê notícia na imprensa, aquele cara maluco da Tesla vai fazer um foguete, vai para onde, né? Aquilo é uma linha de trabalho que visa fazer veículos lançadores de baixo custo reutilizáveis. Hoje os lançadores ainda são caríssimos e não são reutilizáveis. Você gasta uma bala e dá um tiro de convenção. Muito chato. Satélites podem ser uma alternativa grande para você prover acesso de uma forma rápida, sistemas de comunicação de baixa órbita, o preço razoável, porque você dilui o custo do lançamento, e pode ser um complemento muito grande às redes de backbone. As redes de backbone, elas têm um inconveniente, elas são redes de backbone, um ponto no outro só. Né? E a gente precisa de mobilidade. Todo mundo aqui tem telefone e gosta de pegar o telefone para lá para cá. Então ninguém está amarrado numa fibra ótica e andando por aí. Né? Só para ter uma ideia, a gente está se referenciando sempre uma comparação entre os satélites de órbita geoestacionária e os satélites de órbita baixa. Né? Os de órbita baixa, eles têm um pouco mais de atrito, então ele fica nessa órbita há pouco tempo, uns 2, 3 anos. Aí eu preciso ficar trocando os satélites, jogo mais satélite para fora. Então tem toda uma sofisticação de sincronização para que eu não perca a rede. Né? Se estivesse bem estruturada, essas redes não forem bem estruturadas, então o que vai acontecer é que eu monto uma rede que funciona no primeiro ano e depois adeus rede. Né? Hoje, em engenharia, é uma das áreas mais ativas de telecomunicações. Tem todos os sistemas satelitais com múltiplos satélites orbitando a Terra. Então, tem órbitas em torno de 700 km, 600 km, que devem receber nos próximos anos mais de 4 mil satélites. Bom, vocês são um exemplo, é um satélite pequenininho, que faz o serviço de um satélite grandão.
Ou seja, retransmite a informação, direciona, ele tem um cone de cobertura bem estável, as portadoras que ele gera são de baixo ruído que fazem, enfim. Isso é uma comparação curiosa, né, pessoal? Você está comparando uma tecnologia razoavelmente antiga, dos satélites grandes. É tão antiga assim que o Brasil acabou de comprar um, né? Não está nem funcionando direito ainda. E com tecnologias modernas, né, que são satélites pequenos, tamanho de uma cadeira como essa. Né? Você joga em órbita e faz um monte de coisa interessante. Então, um quadro comparativo, né? Se a gente pensar em capacidade, o sistema óptico está lá na casa de dezenas de terabits por segundo, sistemas satelitais estão em gigabits por segundo. Então, não são tecnologias que concorrem entre si, mas são tecnologias que se complementam. Então, a gente não é uma opção tecnológica, é esse versus aquele. É esse mais aquele para fazer melhor rede. As latências nas tecnologias ópticas, elas são de milissegundos, dezenas de milissegundos, no máximo centenas de milissegundos. Nas comunicações satelitais, agora elas estão indo para dezenas de milissegundos. Então, se a gente quer fazer esse complemento, tenha sempre em mente que são tecnologias que têm latências diferentes, ou seja, tempo que a informação não fica disponível para você é maior numa tecnologia que na outra. Como tecnologia ótica não tem cobertura, pessoal. Mas eu possuo um cabo aqui de 100 terabits por segundo. Tudo bem, aquele cabo para no ponto. O satélite não é assim, ele cobre uma área inteira, como se fosse iluminar uma área. Né? O investimento em tecnologias óticas não é um investimento caro. Pagar, pior das hipóteses, $20 mil o quilômetro. Né? $20 mil o quilômetro, você não faz satélite hoje. Os satélites custam, satélite brasileiro custam quase $400 milhões. Muito dinheiro. A tecnologia de satélite é bastante sofisticada. E a gente no Brasil tem um gap curioso. As nossas escolas de engenharia deixaram engenheiros bons em satélite. Então, daqui a pouco a gente tem essa tecnologia chegando no país, eles vão precisar primeiro dos vendedores, né, ou compradores, não sei, eu acho que você pensou as duas coisas. E quem que tomou essa turma? E a tecnologia está aí, pessoal, não vai esperar ninguém, né? Então é uma preocupação grande. Comunicação ótica dura bastante, em torno de 25 a 30 anos. Um cabo ótico desse que passa no nosso litoral é um cabo de 25 a 30 anos. Satélite não dura 30 anos, nem adianta você querer, ele vai muito antes de morrer. Um pouquinho sobre redes, né, pessoal? Então, até agora o que a gente fez? A gente pegou lá, deu um quadro histórico do que são os lasers, fibra, todo esse negócio, e como é que se convergiu para as redes óticas, né? Aí satélite, o que era lá dentro do Sputnik, e o que é hoje? Né? Hoje é uma coisa muito interessante, talvez a gente esteja meio de olho fechado, mas é uma coisa super interessante. E as redes, né? As redes, como é que eu digo todo esse montão de coisa? Essas redes, pessoal, elas passam por uma modificação muito grande, né? E elas passam por uma introdução de software extremamente complexa e profunda na sua operação e no seu controle, né? Enquanto as redes mais antigas eram, coloca o dado do lado, tira do outro, coloca o dado da seção terrena, tira do lado do outro lado. Hoje as redes não são bem assim, elas são muito ricas em capacidade de decisão e controle sofisticados. Né? É difícil dizer que é uma rede inteligente, porque ela não é bem inteligente, né? Mas ela faz as coisas de uma forma bem disciplinada, vamos dizer assim. Acho que é uma tendência inequívoca de fazer uma softwareização das redes, quer sejam elas satelitais ou óticas. A gente tem alguns exemplos de coisas que estão acontecendo, SDN, NFB, né? São coisas que estão no dia a dia, mas talvez a principal mudança nessa introdução do software na rede seja deixar de ter uma rede com software e controle centralizado para ter uma rede orquestrada. Né? Então, a gente sai lá de ótica 400 GB por feixe, vem para satélite de baixa órbita, 3, 4 mil satélites em órbita, integra tudo isso de uma maneira orquestrada. Orquestrada, o que significa basicamente? Né? Se você imaginar uma orquestra, seria centralizada se o maestro tocasse todos os instrumentos. Ele toca o piano, o violino, toca tudo sozinho. Orquestrada não, ele tem um monte de gente boa que toca e ele fica só fazendo com que as pessoas toquem da maneira mais agradável para todos. Então, fazer uma rede orquestrada, softwareizar a rede, é fazer com que essas tecnologias, ótica, satélite e outras, possam ser de forma muito coordenada, colocadas em serviço da sociedade de forma não centralizada. O nosso muito centralizado não funciona. Morre de gente atacadinho, você não imagina. Se tivesse dois corações, paravam o outro funcionava. Não é assim.
um pouquinho dessa ideia da orquestração vem daqui, né, pessoal? A gente transferir para as bordas da rede uma capacidade cada vez maior, né, de fazer as coisas. Não adianta o maestro ser o melhor violinista, adianta ele coordenar bem o melhor violinista. Ele não precisa ser o melhor violinista. O orquestrador da rede não precisa ser a rede mais eficiente, mas tem que saber fazer isso de uma forma eficiente. Aí fiz uma brincadeira aqui, né? Uma rede tradicional, assim, concentrada, seria o cara só que manda em todo mundo, que nem o gordinho lá da Coreia, né? Já se você olhar o ZESP, que é a Sinfônica de São Paulo, é uma rede mais orquestrada, eu acho que funciona melhor, sinceramente. Então, se você me perguntar quais são as tendências de redes, né? Em ótica, eu acho que a gente vai muito longe aumentando a eficiência espectral. Satélite mudou completamente de figura e as escolas de engenharia nossa não reagem. Não sei aqui na Universidade da Bahia, mas até onde eu conheço algumas escolas de engenharia não reagem a isso. E a introdução de software dentro das redes de telecomunicações, ela não entra da maneira concentrada, mas ela entra de uma maneira a ter uma rede orquestrada. Então, as redes daqui eu vou ser assim. Muito processamento na borda, muita capacidade do núcleo e tecnologias diversas e complementares. Então, isso vai também para data centers, né? Esses data centers gigantes. Tem um data center de 10 mil metros quadrados, tem quantos mil metros quadrados? Isso vai mudar muito, pessoal, porque essas coisas muito concentradas são dor de cabeça no fim do dia. E o processamento, ele vai muito para a borda. A gente tem um monte de exemplo. Então, o celular da gente é um processador, ele faz processamento local. E esse processamento local, ele vai tender a aumentar muito. E ele faz uma orquestração, ele tenta tocar o cavaquinho dele ali sozinho. Né? Às vezes não consegue, você tem que ressecar isso, coisa e tal. Mas essa tendência me parece que nunca nas redes de comunicações. Bom, vou pular isso aqui, já está um pouquinho avançada a hora. Para concluir essa conversa matinal aqui, eu acho que as redes de telecomunicações, elas sofreram um impacto muito grande do sistema de comunicação ótica. Isso veio basicamente do trabalho de Charles Kalb, fazendo com que o vídeo tivesse mais pureza, lá nos anos 60, e do trabalho para se fazer com que lasers semicondutores deixassem de funcionar 200 graus centígrados negativo para funcionar a temperatura ambiente. A internet ela ajudou muito nisso tudo. Ele criou um volume de tráfego muito grande e cria um volume de tráfego muito grande. Me parece que as redes, elas cada vez mais, pela sua complexidade, pela quantidade de alternativas tecnológicas, elas vão levar o processamento para a borda, ao invés de concentrar a expressão. Então, o que a gente deve esperar dessas redes todas é uma complementaridade muito grande de tecnologias, uma softwareização dessas redes, e eu imagino, pessoal, não sou nenhum mundo de rede, mas que há uma tendência muito grande de orquestração. Porque se centralizar, você tira o processamento da borda, concentra isso em alguns lugares, aí a rede volta a ter os problemas que ela tem, de ser uma rede concentrada. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, um ótimo dia para todos. Podem conectar o microfone, se está funcionando? Então, eu vou fazer o seguinte. Será que você consegue falar? Um pouquinho mais alto para ver se... Acho que os dois estão com problema, a gente já vai ajustar no intervalo, tá? Bom dia, Jorge. Obrigado por falar pela palestra. Essa informação que você fala do final aí, né, do processamento quando você fala do final, essa tendência do processamento ir para as bordas, né? Eu vou fazer uma pergunta não tanto técnica, até, mas talvez sobre uma oportunidade de negócio para os provedores, né? Que é uma parte do nosso público aqui. Você acredita que com essa tendência do processamento ir para as bordas e as aplicações agora naturalmente requerendo cada vez latência menor, né? Pode surgir aí um mercado de data center de bordas que poderia ser um novo mercado de atuação para esses players? Sim, a resposta é bem clara e assim. Essa tendência já existe. Né? Você pega provedores de conteúdo como Netflix, por exemplo, eles jogaram um monte de conteúdo para a borda
Muitos desses provedores de conteúdo não querem um data center gigante de 50 mil metros quadrados, preferem fazer suas alianças com provedores locais. O critério que eles usam é basicamente quantos assinantes você tem, mas é muito mais o critério de penetração daquele produto junto à comunidade que o usa. E acho que isso deve ser incentivado de uma forma muito acelerada nos próximos anos. Se você perguntar, é um bom negócio fazer um data center de 50 mil metros quadrados? Eu diria para você com toda seriedade, roubada. Agora, é um bom negócio eu montar minha estrutura de rede, toda a estrutura que eu tenho dentro do meu provedor, para hospedar, para ter capacidade de processar na borda, eu diria para você, é um negócio. Mais alguém quer participar? Fazer alguma pergunta? Então, obrigada. Jorge Salomão, consultor de novos negócios da Angola Cables.